Certo, neste vídeo vou demonstrar o teorema de Jargon, que é um teorema interessante que vai utilizar conceitos aí de razão entre áreas de triângulos. Então a primeira coisa interessante aqui a se destacar é o seguinte: eu vou traçar duas alturas aqui, uma relativa à base BC, referente ao triângulo ABC, e a outra relativa à base RC, relativa ao triângulo NRC. O que você percebe de imediato aqui? Bom, esses triângulos, mais precisamente os triângulos BNC e ABC, eles guardam uma relação que pode ser obtida através das áreas por meio da altura. Então, se eu disser que H é a altura do triângulo BNC e Hzão é a altura do triângulo ABC, como esses dois triângulos que eu acabei de falar, eles possuem a mesma base, né? Você pode ver que eles compartilham o segmento BC, que por sinal é a base. Quando você aplica a fórmula de área de triângulo como base vezes a altura, né? E multiplica isso por meio, você já vê que, bom, eles têm a mesma base, então a razão entre as áreas desses dois triângulos vai ser dada justamente pela razão entre as suas alturas. Então, uma primeira informação aqui da demonstração super relevante é justamente essa. Então, a área do triângulo, vou ver qual eu vou escolher. Vou escolher o BNC, não sei onde isso vai me levar. Mas a razão entre a área do triângulo BNC e do maior ABC é justamente a razão entre as alturas. Que nesse caso eu arbitrei esses dois nomes, né? Beleza. Beleza. Uma outra coisa que você nota é que eu gerei triângulos semelhantes, né? Você nota que tem um triângulo, eu vou tentar destacar minimamente ele. Você tem um triangulinho aqui, né? E você tem um triangulão que você consegue, inclusive, comportar o triângulo menor. Então a questão toda ali é que você gera dois triângulos semelhantes. E a razão de semelhança entre esses triângulos, ela também está bem definida segundo as variáveis que eu invoquei. Afinal, se eu tomar NR sobre o segmento maior, a R correspondente, qual é o valor dessa razão? É justamente Hzinho sobre Hzão. Né? Por se tratarem de triângulos semelhantes, e eu tomei os lados, os segmentos correspondentes, a gente tem essa relação bem definida. E daí, de cara, você já tem uma relação que diz respeito às áreas, né? Então você tem que a razão entre esses segmentos NR e AR, ela está vinculada a uma relação entre áreas. Porque se eu aplicar a informação que eu tenho de 1, eu chego na razão das áreas. Certo? Beleza. E agora, você pode aplicar essa mesma ideia que eu tive para os outros 3 triângulos aí desse triângulo. Quais seriam esses outros 3 triângulos? O triângulo ANC e o triângulo ANB. Né? Primeiramente, eu tomei o triângulo esse aqui. Você poderia depois aplicar a mesma linha de raciocínio. Deixa eu trocar a cor aqui para um vermelho, talvez. Você poderia aplicar a mesma linha de raciocínio para esse triângulo vermelho. E, por fim,
aplicar a mesma linha de raciocínio para o triângulo azul claro. E se você fizer isso, só para não poluir muito, na verdade não vai ter muito o que fazer aqui. Se você aplicar essa mesma linha de raciocínio, você vai obter as mesmas razões, né, correspondentes a cada um desses triângulos, com as respectivas áreas dos triângulos relacionados. Então, se eu aplicar essa ideia, eu ainda vou obter o seguinte: eu vou obter que a área do triângulo ANB, triângulo vermelho, sobre a área do triângulo maior, ABC, vai ser então PN, né, sobre PC. E, além disso, eu vou obter também, deixa eu ver onde eu escrevo, acho que eu vou diminuir isso aqui. E você também vai obter a razão entre a área do triângulo ANC, né, que é o azul claro. Então, a área do triângulo ANC sobre a área do triângulo grandão, ABC, vai ser NQ sobre BQ. E aqui fica meio estranho de escrever. NQ sobre BQ. Na verdade, eu poderia ter transladado isso aqui um pouco mais para cá. Beleza. Então, você tem essas duas coisas pelo mesmo raciocínio. E daí você poderia colocar um analogamente. Seguem essas duas informações. E agora o que eu vou fazer é simplesmente somar tudo isso que eu encontrei. Mas, para ficar claro, eu vou fazer a soma por extenso aqui. Então, área do triângulo BNC dividido pela área do triângulo ABC e assim sucessivamente. ANB, ABC e a área do triângulo ANC, ABC. E o que isso vai dar, né? No primeiro momento, na primeira soma, eu estou somando a NR sobre a R. Na segunda soma, PN sobre PC. E na última soma, no último termo dessa soma, NQ sobre BQ. Só que, olhando para o lado esquerdo da equação, o que é somar a área do triângulo BNC com a área do triângulo ANB com a área do triângulo ANC? É você ter a área do triângulo ABC, né? E, portanto, isso vale 1. Né? Porque quando eu somar, já que no lado esquerdo da equação eu tenho um denominador comum, quando você soma, você vai preservar esse denominador comum, só que o numerador é justamente igual ao denominador, porque a soma dos triângulos verde, amarelo e azul dá o próprio triângulo ABC. E, portanto, isso dá 1. E, finalmente, a gente já pode estabelecer a nossa box aqui. E é isso. Basicamente, o teorema de Jargon vai dizer isso aqui. E como que você lembra dele mais ou menos, né? Aqui não tem muito como você criar uma estrutura de raciocínio para memorizar. Mas acho que o melhor é você lembrar dessa história dos triângulos que serão semelhantes, né? E lembrar da razão de semelhança entre eles, e daí fica bem claro a estrutura do teorema. É só você lembrar que a gente tomou 2 triângulos semelhantes, e um deles ele pega o pequeno segmento, esse pequeno segmento aqui, e o outro ele toma o segmento maior. Se você fizer a razão entre esses 2 segmentos que eu acabei de traçar, do menor para o maior, e fazer isso para todos os outros casos, né? Para os outros segmentos, para os outros vértices, aliás, B e C, você soma todas essas razões e isso vai dar 1. É um teorema interessante porque, às vezes,
Você pensa que isso aqui deveria ser demonstrado com Menelaus ou Seva, ou o próprio teorema de Van Abel, mas não. Você demonstra simplesmente por uma razão de áreas e se utiliza do artifício de que a soma das áreas dos triângulos vermelho, verde e azul resulta na área do triângulo grande. É um teorema bem bacana e a demonstração também dele é bem simples. Esse foi o vídeo e eu vejo vocês no próximo teorema.